Por favor, compre-me e leve-me como sua escrava, implorou a garota alienígena, sua voz tremendo enquanto ela estava acorrentada como um cachorro. O calor implacável dos 2 sóis do deserto pesava sobre os ombros de Riker Vance, enquanto ele se dirigia em direção à fortaleza, intricadamente esculpida nas falésias carmesim do planeta Terax. O suor escorria pelo seu pescoço, saturando a gola de sua camisa de viagem cinza escuro. A cada passo resoluto, suas botas levantavam nuvens de poeira. O peso reconfortante de seu blaster repousando contra sua coxa oferecia uma pequena medida de conforto naquele posto avançado desolado. Apenas pegue o maldito modulador de hipervelocidade e saia daqui, ele murmurou para si mesmo, esquintando para a entrada da fortaleza. 2 guardas com suas feições reptilianas inflexíveis sob o brilho intenso dos sóis faziam a vigilância, seus olhos vasculhando os arredores com uma vigilância inabalável. Os guardas mal lhe deram atenção enquanto ele passava, suas línguas bifurcadas se movendo em sua direção com indiferença. Dentro da fortaleza, havia pouco alívio do calor sufocante. A iluminação era fraca e o ar estava denso com o odor pungente de inúmeras espécies alienígenas amontoadas em um espaço mal ventilado. Os comerciantes vendiam ansiosamente seus produtos em barracas que alinhavam o movimentado corredor principal. As ofertas eram tão diversas quanto intrigantes, variando de armas ilícitas a alimentos exóticos que ainda se contorciam em seus pratos. Riker recebeu uma missão clara: rastrear Krygoth, um mercador notório conhecido por sua vasta coleção de peças de naves estelares e outros itens mais questionáveis. Ele se deparou com a loja do alienígena, escondida em um canto tranquilo do movimentado mercado. Uma placa holográfica desbotada piscava acima, exibindo uma variedade de componentes mecânicos que sugeriam as ofertas peculiares da loja. Ao entrar, ele foi recebido por Krygoth, um humano cuja saudação carecia de qualquer semblante de calor. Os olhos bulbosos do comerciante saltavam de um rosto que tinha uma semelhança estranha com um gato careca e enrugado, adicionando um ar de mistério ao encontro. 4 braços se agitavam em várias direções, cada movimento uma dança de urgência e empolgação. "O que o traz ao meu humilde estabelecimento?" perguntou uma voz rica em curiosidade. "Eu preciso de um modulator de Hyperdrive Mark VII", veio a resposta, tingida de desespero. "Minha nave não conseguirá romper a atmosfera sem um." A resposta foi recebida com uma risada cúmplice. "Ah, gosto, caro." A boca de Krygoth se contorceu em algo que só poderia ser descrito como um sorriso, expondo uma aterrorizante fileira de dentes em forma de agulha. "Eu tenho isso, talvez o único neste rocha miserável", disse ele, com a voz transbordando uma mistura de orgulho e ameaça. "Mas não será barato." Riker, percebendo a gravidade do momento, rapidamente alcançou seu chip de crédito. "Diga seu preço." Ele insistiu com determinação nos olhos. 20.000 créditos, respondeu Krygoth, seu olhar inabalável. Riker murmurou uma maldição entre os dentes. Roubo à mão armada. Era tudo uma questão de oferta e demanda. Uma dura realidade de aceitar ou deixar. Enquanto ele se envolvia na negociação, seu olhar foi de repente atraído por um movimento rápido no canto escuro e mal iluminado da loja. Lá, preso à parede por um pesado colar de metal, havia uma pequena figura humanoide. Ele sentiu um choque de desgosto ao contemplar a visão de uma garota diante dele. Sua pele era de um lavanda pálido, manchada de sujeira e arranhões. Cabelos longos e prateados caíam em mechas emaranhadas ao redor de seus ombros esguios. Ela estava vestida apenas com uma túnica de ocre esfarrapada que mal se ajustava ao seu pequeno corpo. Ao levantar o olhar, Riker sentiu um nó apertado se formar em seu estômago. Seus olhos, grandes e de um profundo tom de verde, brilhavam com lágrimas, refletindo uma desesperança que transcendia qualquer idioma. Ela parecia não ter mais do que uma adolescente humana, sua vulnerabilidade o atingindo profundamente. "O que você acha dela?" Riker perguntou, acenando com a cabeça em direção à garota. Ele lutou para manter a voz firme, mesmo enquanto a raiva fervia dentro dele. Krygoth lançou um olhar desdenhoso por cima do ombro. "Ah, a ilusão", ele zombou. Ela foi retirada de um navio de refugiados completamente inútil como trabalhadora. Muito fraca, mas você sabe, alguns colecionadores estão dispostos a pagar generosamente por espécimes exóticos como ela. O olhar da garota encontrou o de Rikers com uma intensidade que era impossível ignorar. Seus lábios tremiam enquanto ela sussurrava, sua voz trêmula e incerta. "Você pode me comprar e me levar como sua escrava? Por favor."
A esperança crua e desesperada em seu tom atingiu Riker como um golpe físico, deixando-o momentaneamente atordoado. Ele havia testemunhado incontáveis horrores durante suas jornadas pela galáxia, mas havia algo nela. Algo que penetrava a indiferença que ele havia cuidadosamente construído. "Quanto?" ele se pegou perguntando, sua curiosidade acesa. Os olhos de Krygoth brilhavam com uma nova curiosidade. Para a garota, 15. 0 créditos pareciam uma pechincha, especialmente considerando quão raras as ilusões se tornaram desde a destruição de seu mundo natal. Riker, por outro lado, tinha exatamente 20. 0 créditos a seu nome. Apenas o suficiente para comprar o modulador que ele precisava desesperadamente. Sem isso, seu navio permaneceria encalhado, deixando-o preso. Sem seu navio, ele se viu abandonado neste planeta miserável. O olhar da garota estava fixo intensamente em seu rosto. "Eu a levarei em vez da peça", declarou Riker, as palavras escapando antes que ele tivesse a chance de pensar 2 vezes. Krygoth calculou rapidamente. Ambos custariam 25. Z0. "Não tenho muito a oferecer", disse Riker com a voz firme. 15 pela garota. Essa é minha oferta final. Após uma rodada tensa de negociações, eles finalmente concordaram em 18.000. Era quase todo o dinheiro que Riker tinha. Enquanto Krygoth contava o dinheiro, Riker voltou sua atenção para a garota, que se pressionava contra a parede, com medo evidente em seus olhos. "Eu não vou te machucar", ele disse suavemente, sua voz firme enquanto estendia a mão para o pequeno machado em seu cinto. Em um movimento rápido e controlado, ele trouxe a lâmina para baixo sobre a corrente que prendia o colar dela à parede. A liga de alta densidade cortou o metal com um clangor satisfatório, ecoando na quietude da sala. A garota olhou para ele com descrença enquanto ele a levantava suavemente para ficar de pé. Ela se sentia frágil, quase sem peso, tremendo como uma folha pega na brisa em seu abraço. "Qual é o seu nome?" ele perguntou suavemente. "Larisa", ela sussurrou, sua voz mal se elevando acima de um suspiro. "Eu sou Riker, e deixe-me ser claro, eu não comprei você como escrava. Eu comprei sua liberdade, você entende?" Antes que ela pudesse responder, Krygoth deslizou de volta para o lado deles. "A transação estava completa. Ela é sua para fazer o que quiser", ele disse. Seus olhos se estreitaram. "Parece que você está com falta de fundos para o seu modulador." "Que pena", ele comentou com um toque de zombaria em seu tom. Riker rosnou em resposta. "Vou encontrar uma solução." Um sorriso astuto surgiu nos lábios sem boca de Krygoth. "Talvez eu possa oferecer uma solução", ele sugeriu, sua voz transbordando de intriga. "Eu tenho uma entrega que precisa ser feita para a estação Scorpius. Complete esta tarefa e o modulador será seu." "Que tipo de entrega?" você pergunta. "Nada que incomodaria um homem com sua moral adaptável. Apenas um pacote simples, mas que possui grande valor para o destinatário." Riker estava acentuadamente ciente de que estava sendo manipulado, mas sem créditos a seu nome e com uma nave em estado de degradação, suas escolhas eram dolorosamente limitadas. "Tudo bem, eu farei isso", ele concedeu. Ao saírem da loja, Larisa tropeçou ao seu lado, ainda se recuperando de sua provação em cativeiro. Riker não conseguia se livrar do pensamento incômodo. Em que diabos ele havia se metido? O pacote em seu bolso parecia mais pesado do que deveria, seu peso pressionando-o como uma sombra ameaçadora. Larisa, a garota ao seu lado, o observava com uma mistura de medo e esperança desesperada que apertava seu coração. Uma coisa estava clara, ele agora estava sem dinheiro, preso e sobrecarregado com a responsabilidade de cuidar de uma garota alienígena traumatizada. Tudo isso porque ele não conseguiu resistir àquelas súplicas nos olhos verdes. "Droga", ele murmurou entre os dentes enquanto eles voltavam para a luz ofuscante do sol de Teraxas Prime. O pacote pesava pesadamente no bolso de Riker, quase como se carregasse o peso de sua decisão, enquanto ele navegava pelo movimentado mercado com Larisa ao seu lado. A pequena mão dela segurava seu antebraço firmemente, seus olhos piscando ansiosamente a cada barulho alto e movimento repentino ao redor deles. O colar permaneceu preso ao redor de seu pescoço, um lembrete constante de sua catividade. Ele sabia que precisaria das ferramentas certas para removê-lo com segurança, sem causar nenhum dano a ela. "Você está com fome?" ele perguntou, observando como ela balançava suavemente a cada passo. Larisa acenou timidamente. "Eu não como há. Não consigo nem lembrar." A mandíbula de Riker se contraiu ao ouvir suas palavras. Com apenas 2. 0 créditos a seu nome, ele sabia que precisava ser cuidadoso com seus gastos,
mas estava claro que a garota precisava desesperadamente de um pouco de alimento. Ele direcionou a atenção deles para uma barraca de comida que oferecia uma tentadora variedade de carnes e vegetais em espetos. 2, por favor, disse ao vendedor, trocando preciosos créditos pela refeição. Enquanto Larisa devorava sua comida com uma fervor que revelava sua fome, Riker aproveitou um momento para observar os arredores, seus olhos se movendo rapidamente para avaliar a cena ao seu redor. Havia algo inquietante sobre o pacote aparentemente comum de Kragoth. Depois de sair da loja, ele parou um momento para examiná-lo discretamente. Dentro, encontrou um pequeno cristal de dados envolto em uma concha protetora. À primeira vista, parecia comum, mas os marcadores de criptografia de grau militar gravados em sua superfície insinuavam algo muito mais significativo. Droga, ele murmurou entre dentes. Ser pego com informações militares era uma sentença de morte. E não era surpresa que Kragoth tivesse sido tão rápido em se livrar disso. Está tudo bem? Larisa perguntou, sua voz ganhando força agora que ela tinha comida no estômago. Não há nada com que se preocupar, ele a tranquilizou. Embora sua mente estivesse a 1000 por hora com as opções limitadas que tinham, de repente uma comoção perto da entrada do mercado chamou sua atenção. 3 figuras armadas, membros das forças de segurança locais, estavam interrogando os comerciantes, exibindo imagens holográficas para cada um deles. Uma das imagens tinha uma semelhança impressionante com Riker. É hora de ir, ele disse, pegando suavemente o braço de Larisa e conduzindo-a mais para dentro dos corredores labirínticos da fortaleza. Eles entraram em uma taverna mal iluminada, esperando encontrar um santuário momentâneo do caos do lado de fora. O estabelecimento estava impregnado com o cheiro forte de uma bebida alienígena e o odor de corpos não lavados. Riker deslizou para um canto sombrio da cabine, posicionando-se estrategicamente para manter um olho na porta enquanto garantia que Larisa permanecesse parcialmente oculta atrás dele. O que está acontecendo? Ela sussurrou, sua voz mal audível acima do barulho. Parece que nosso amigo Kragoth convenientemente omitiu alguns detalhes cruciais sobre este trabalho de entrega, comentou Riker com uma expressão sombria. Nesse momento, um garçom se aproximou deles, uma criatura de múltiplos membros, com a pele translúcida que expunha órgãos internos inquietantes. Bebidas, gorgolejou. Água para ambos, respondeu Riker, determinado a não turvar seus sentidos com álcool. À medida que o garçom se afastava, ele sentiu um par de olhos fixos neles. No bar, uma figura alta e esbelta, envolta em um capuz, os observava com uma intensidade inabalável. Quando seus olhares se encontraram, a figura se levantou e deslizou em direção à mesa deles com uma elegância sem esforço. Você se importa se eu me juntar a vocês? Ela perguntou, sua voz um tom melódico que era inconfundivelmente feminino, mas carregava um sotaque que Riker não conseguia identificar. Antes que ele tivesse a chance de recusar, ela se acomodou graciosamente na cabine em frente a eles, abaixando o capuz para revelar um rosto que tirou o fôlego de Riker. A pele dela irradiava um rico tom bronzeado, brilhando mesmo na luz fraca da taverna. As maçãs do rosto altas acentuavam seus olhos em forma de amêndoa, que brilhavam com uma intensa cor âmbar. Cabelos negros e luxuosos caíam sobre seus ombros, enfeitados com delicadas contas metálicas que tilintavam suavemente a cada movimento dela. O traje dela, um macacão elegante feito de um tecido iridescente, destacava curvas tão cativantes que poderiam fazer até um santo reconsiderar seus votos. Riker lutou para redirecionar seu olhar para o rosto dela, ciente da calor que começava a subir em suas bochechas. Não me lembro de ter convidado nenhum convidado, ele comentou, sua mão se movendo sutilmente em direção ao seu blaster. A mulher sorriu, seus dentes perfeitos brilhando na luz fraca, com caninos ligeiramente alongados que acrescentavam um toque de charme à sua aparência. Você não fez, ela respondeu suavemente. Mas quando avistei uma criança Legion neste lugar miserável, soube que era hora de intervir. Ela se virou para Larisa, sua expressão suavizando-se com um toque de nostalgia. Eu sou Nara Kay, disse ela gentilmente. Eu conhecia seu povo, pequena. Os olhos de Larisa se arregalaram de surpresa. Você? Você conhecia os Allegiance? Nara acenou com a cabeça, sua voz cheia de emoção. Sim, eu fui uma ligação cultural antes da destruição. Eu ajudei a realocar os sobreviventes. Os olhos de Nara se voltaram novamente para Riker, com um toque de firmeza em seu olhar que despertou minha curiosidade. Como uma criança alegiana se encontrava na companhia de um mercenário humano em um lugar como este? Não sou um mercenário,
Riker esclareceu com um tom firme. E eu não a capturei. Eu a libertei. Nara levantou uma sobrancelha, ceticismo estampado em seu rosto. O colar ao redor do pescoço de Larisa contava uma história diferente. Ele me salvou. Larisa interveio, sua voz surpreendentemente resoluta. The Kragot. Ele gastou até o último centavo que tinha. Naquele momento, algo na expressão de Nara começou a mudar. Ela observou Riker com uma curiosidade renovada, seus olhos âmbar parecendo penetrar profundamente em sua alma. Ele sentiu uma atração irresistível, incapaz de desviar o olhar, como se estivesse encantado por suas profundezas. Interessante, ela murmurou. A maioria dos humanos não estaria disposta a sacrificar seus próprios interesses por uma criança alienígena. Não sou como a maioria dos humanos, respondeu Riker, ciente de como seu olhar penetrante fazia seu coração disparar. Um sorriso brincalhão dançava nos cantos de seus lábios cheios, insinuando travessura. E agora você está em apuros, ela acrescentou com um tom provocador. Aquelas forças de segurança, elas não são daqui. Elas possuem uma inteligência aguçada. O que quer que você esteja carregando certamente chamou a atenção delas. Riker sentiu uma onda de tensão. Como você sabe o que eu estou carregando? Ele exigiu. Não, veio a resposta. Mas estou familiarizado com os métodos de Kragot. Ele emprega mensageiros desavisados para transportar informações sensíveis. Depois avisa as autoridades em troca de uma recompensa. Tudo isso enquanto mantém suas próprias mãos limpas. Ela se inclinou mais perto. Sua fragrância, uma mistura cativante de canela e flores exóticas, envolvendo-o. Você precisa de ajuda, humano. Eu posso oferecê-la. Riker, lutando para se concentrar em meio ao encanto intoxicante de sua presença, respondeu. A que custo? Vamos encontrar um lugar mais privado para conversar, ela sugeriu. Seu olhar se desviando sutilmente em direção à entrada da taverna, onde as forças de segurança acabavam de entrar. Naquele momento fugaz, Riker tomou uma decisão rápida. Lidere o caminho, ele respondeu. Nora, com um ar de elegância, colocou graciosamente alguns créditos na mesa antes de segui-lo. Siga-me e tente não parecer muito humana, ela insistiu, passando pela entrada dos fundos com um senso de urgência. À medida que Riker a seguia, ele não pôde deixar de notar como seu macacão acentuava suas curvas a cada passo que ela dava. Apesar da tensão de sua situação precária, sua mente divagava sobre os motivos dela, enquanto ele lutava para suprimir a atração inegável que estalava entre eles. A pequena mão de Larisa agarrou a dele mais uma vez, ancorando-o firmemente no presente. Não importava o que estava por vir. Ele agora carregava responsabilidades, não apenas em relação à garota, mas também consigo mesmo. E talvez até mesmo em relação a essa mulher enigmática e encantadora que havia aparecido para ajudá-los em seu momento mais desesperador. Nora os guiou por um labirinto de corredores estreitos que se aprofundavam nos níveis inferiores da fortaleza. As paredes mudavam do suave e polido pedra das áreas públicas para a rocha áspera e não refinada, iluminadas apenas por faixas bioluminescentes esporádicas que lançavam um brilho azul sinistro ao longo de seu caminho. Não muito longe, Nora sussurrou, sua voz mal rompendo o silêncio. À medida que navegavam pelas seções particularmente escuras, sua mão ocasionalmente roçava o braço de Riker. Cada toque fugaz enviava um choque elétrico pelo corpo dele, uma distração tentadora que ele não podia se permitir com as forças hegemônicas logo atrás deles. Larisa caminhava ao lado dele, a energia inicial da refeição se dissipando rapidamente. Você pode carregá-la? Nora perguntou, seus olhos percebendo os sinais de cansaço na garota. Sem hesitar, Riker levantou Larisa em seus braços. Ela se sentia quase sem peso, um lembrete tocante das dificuldades que havia enfrentado. Enquanto se aninhava contra o peito dele, seus olhos piscavam de fadiga. Você tem um jeito com ela, comentou Nora. Seus olhos âmbar suavizando enquanto ela observava a cena ternura diante de si. Apenas fazendo o que qualquer um faria. Riker respondeu de forma casual. Não, Nora disse com convicção. Não é qualquer um, especialmente considerando os riscos que você assumiu. Enquanto continuavam, chegaram ao que parecia ser um beco sem saída. Sem hesitar, Nora pressionou a palma da mão contra uma seção aparentemente aleatória da parede. Um scanner oculto zumbiu suavemente, analisando suas biometria, e de repente, uma porta se materializou enquanto painéis de pedra se deslizavam para os lados. Bem-vindos à minha humilde morada, ela disse, gesticulando para que eles entrassem. O contraste entre o exterior áspero e o interior acolhedor era nada menos que impressionante.
A ampla câmara foi cuidadosamente projetada, alcançando um equilíbrio perfeito entre praticidade e luxo. Em um canto, equipamentos de comunicação de ponta e estantes de armas organizadas estavam prontos para a ação. Enquanto isso, outra área convidava ao relaxamento, com assentos confortáveis dispostos em torno de uma mesa baixa, criando uma atmosfera acolhedora para conversas e camaradagem. Uma divisória criou um espaço aconchegante que se assemelhava a um quarto de dormir. "Você pode colocá-la ali", sugeriu Nora, apontando para um pequeno alcove que tinha uma cama com aparência confortável. Com muito cuidado, Riker deitou Larisa suavemente. Ela já estava perdida no sono, sua respiração profunda e constante. Ele gentilmente colocou um cobertor sobre sua figura petite antes de voltar para o lado de Nara. "Uma verdadeira configuração para um vínculo cultural", comentou ele com um toque de humor seco. Os lábios de Nora se curvaram em um meio sorriso, enquanto ela servia 2 copos de um líquido âmbar de uma decantadora de cristal. "Eu posso ter subestimado um pouco minhas qualificações." Ela passou um copo para ele, seus olhos brilhando com curiosidade. "Na realidade, sou um agente da Coalizão Galáctica." "A Coalizão?" Riker pegou a bebida, mas hesitou em dar um gole. "Sempre pensei que eles eram apenas um mito. Uma história de ninar destinada a assustar a hegemonia. Escolhemos manter as coisas como estão." Ela se acomodou em um sofá baixo, gesticulando para que eu me juntasse a ela ao bater na área ao seu lado. "A expansão da hegemonia não foi contestada por tempo demais. Eles obliteraram inúmeras civilizações, e Alicia estava entre suas vítimas." Riker se acomodou ao lado dela, mantendo uma distância cuidadosa que, na suave luz do ambiente, parecia surpreendentemente íntima. "E o que isso tem a ver comigo e com meu pacote?" Ela perguntou com a curiosidade tingindo sua voz. A expressão de Riker se tornou séria enquanto ele respondeu. "O cristal de dados que você está segurando contém evidências de crimes de guerra cometidos pela hegemonia. Revela especificamente que eles orquestraram o desastre natural que devastou Alicia." Os olhos dela brilhavam com uma raiva contida que ela mantinha sob controle. Krugoff a havia traído, roubando sua reputação conquistada com tanto esforço dentro da coalizão e, em seguida, orquestrando um esquema para torná-la a bode expiatório. Tudo enquanto ele embolsava recompensas de ambas as facções. "Bastardo!" Riker murmurou entre dentes, finalmente levando o copo aos lábios para um gole tão aguardado. Ele desceu pela sua garganta com um calor reconfortante, acendendo uma sensação acolhedora dentro dele. Os olhos de Nara estavam fixos em seus lábios enquanto ele tomava um gole, seu olhar intenso e demorado. A pergunta pairava no ar: "O que fazemos agora?" A forma como ela a formulou enviou outra emoção percorrendo seu corpo. Riker colocou seu copo para baixo, percebendo de repente o quão perto eles haviam se aproximado um do outro. "Eu preciso pegar aquele modulador de hipervelocidade e levar Larisa para um lugar seguro", ele pensou, tentando se concentrar na tarefa em mãos, em vez do perfume intoxicante da pele de Nara que o envolvia. "Eu posso ajudar com os dois", ela disse, sua voz diminuindo para um sussurro sedutor. "Mas primeiro, vamos falar sobre aquele colar." Ela alcançou um pequeno armário próximo e pegou uma ferramenta antes de se acomodar atrás dele no sofá. Enquanto se inclinava para inspecionar o colar de Larisa, suas coxas se tocaram. "O mecanismo da fechadura segue o design padrão de hegemonia", ela sussurrou, sua respiração quente contra a orelha dele. "Posso desativá-lo sem acordá-la", Riker observou, enquanto os dedos ágeis de Nara manobravam habilidosamente a ferramenta no mecanismo de bloqueio do colar. O foco dela era inabalável, e ele não pôde deixar de notar como o lábio inferior estava preso entre os dentes, uma visão que o deixou momentaneamente sem fôlego. Com um leve clique, o colar soltou seu aperto, caindo do pescoço de Larisa e expondo uma faixa de pele lavanda machucada por baixo. "Oh, coitadinha", Nara murmurou, seus dedos passando suavemente pelo cabelo de Larisa. "Nenhuma criança deveria ter que suportar isso." A ternura de seu toque despertou algo profundo dentro de Riker. "Obrigado", ele respondeu suavemente. Ao se virar para encará-lo, seus rostos estavam a poucos centímetros de distância. "Você não é o que eu esperava, humano", ela disse, sua voz carregada de curiosidade. "O que você esperava?" Ele respondeu com um leve tom de desafio na voz. "Sua espécie é conhecida por seu interesse próprio e conquista." Enquanto falava, seus dedos tocaram suavemente a mandíbula dele, explorando a textura áspera de sua barba com um senso de admiração. "Você sacrificou tudo para salvar uma criança que não é da sua espécie. Talvez você tenha sido enganada pelas histórias erradas sobre os humanos."
Riker comentou, sua voz mais áspera do que ele pretendia. Talvez eu tenha sido, ela respondeu, seus olhos âmbar sondando os dele, uma pergunta pairando em suas profundezas. Riker se aproximou, fechando a distância entre eles. Seus lábios se encontraram em um beijo que começou suave, mas rapidamente se transformou em algo mais apaixonado. A doçura da bebida permanecia em sua boca, enquanto sua pele parecia impossivelmente macia sob suas mãos calejadas. Eles se afastaram um do outro, ambos ofegantes. Os olhos de Nara haviam se aprofundado na cor, suas pupilas se dilatando, até que apenas uma estreita faixa de âmbar permanecesse visível. Isso é inesperado, ela sussurrou, embora sua linguagem corporal contasse uma história diferente. Bom inesperado ou mal inesperado? Riker perguntou, seu polegar traçando suavemente a curva de seu lábio inferior. Definitivamente bom. Ela respondeu, lançando um olhar para a adormecida Larisa, antes de voltar seu olhar para ele, seus olhos cheios de significado. Mas talvez devêssemos continuar esta conversa em um lugar mais privado. Ela pegou a mão dele e o guiou em direção à divisória que separava a área de dormir. Quando a tela de privacidade se fechou atrás deles, Riker sentiu uma mudança profunda dentro de si. Ele estava cruzando um limiar, não apenas fisicamente, mas também emocionalmente. Quaisquer que fossem os perigos que os aguardavam amanhã, esta noite prometia um tipo diferente de aventura. Uma que prometia conectar seus mundos através da linguagem mais primitiva e universal de todas. Riker despertou, sentindo o calor suave do corpo de Nara pressionado contra seu lado. Sua pele bronzeada irradiava suavemente na luz tênue do quarto. Por um breve momento, ele se permitiu se entregar às sensações que o envolviam. O calor que emanava dela, o perfume intoxicante de especiarias exóticas que pairava em seu cabelo e o ritmo suave de sua respiração. A noite passada foi nada menos que extraordinária. Seus corpos se conectaram, rompendo as barreiras das espécies, comunicando-se de maneiras que transcendiam as limitações da linguagem. Um suave sino ecoou da sala principal, quebrando o momento tranquilo. Nara se mexeu. Seus olhos âmbar se abriram para encontrar o olhar dele. Alguém está na porta externa. Ela murmurou, plantando um rápido beijo em seu ombro antes de sair da cama com graça. Ela se vestiu com propósito, seus movimentos fluidos e elegantes apesar da urgência. Riker refletiu sua eficiência, prendendo seu blaster na coxa enquanto Nara olhava para um pequeno monitor ao lado da cama. É Trevak, ela anunciou. Sua expressão uma máscara de incerteza. Meu contato na coalizão. Você não estava esperando por ele? Não por mais 2 ciclos. Uma expressão de descontentamento cruzou seu rosto. Fique aqui até eu confirmar que é seguro. Riker acenou com a cabeça, mas manteve a mão perto de sua arma enquanto Nara passava pela tela de privacidade. Ele podia ouvir o suave murmúrio de vozes flutuando pelo ar. Os tons melódicos de Nara dançavam graciosamente ao lado de uma voz mais profunda e áspera que fez um arrepio percorrer a espinha de Riker. Havia algo na cadência da fala do recém-chegado que acionou alarmes em sua mente. Após passar bastante tempo navegando pelos cantos mais sombrios da galáxia, Riker se tornara hábil em reconhecer os sutis ritmos da enganação. Ele olhou através de uma abertura estreita na tela, seu coração acelerado de curiosidade. No centro da sala estava um alienígena alto e reptiliano, sua pele de um tom verde impressionante, intrincadamente padronizada e texturizada. Ele gesticulava de forma animada enquanto conversava com Nara, seus movimentos cheios de urgência e paixão. Adornando seu elaborado colete estava a insígnia de uma guilda de mercadores de uma poderosa hegemonia, um símbolo de status e influência neste estranho mundo. Era um disfarce plausível para um espião, mas havia algo inquietante em seu comportamento. Nesse momento, um movimento sutil chamou a atenção de Riker. Larisa estava acordada, apoiada em seu nicho, com os olhos grandes e assustados fixos no recém-chegado. No entanto, havia uma profundidade intrigante em sua expressão. Uma intensidade peculiar pairava no ar, como se ela estivesse sintonizada com algo além das meras palavras trocadas. Em um momento inesperado, Larisa encontrou o olhar de Riker e balançou a cabeça vigorosamente, com o dedo apontado diretamente para Trevak, emitindo um aviso inconfundível. Confiando nos instintos da garota, Riker emergiu de trás da tela, sua mão repousando de forma despreocupada em seu blaster. Bom dia, ele cumprimentou alegremente. Espero que não esteja interrompendo nada. Os olhos reptilianos de Trevak se estreitaram, as pupilas verticais se contraindo em fendas finas enquanto ele avaliava a situação. O humano, ele sibilou.
Nara, você não mencionou nenhuma companhia. Desenvolvimento recente, ela respondeu suavemente. No entanto, Riker não pôde deixar de notar a leve mudança em sua postura. Ela se posicionou em um ângulo que lhe daria acesso rápido ao suporte de armas, caso a situação exigisse. Eu tenho notícias urgentes, disse Trevak, seus olhos se movendo rapidamente entre eles. A hegemonia está ciente de que o cristal de dados está aqui. Eles despacharam uma equipe tática completa para garantir este setor. Que conveniente que vocês chegam bem a tempo para nos avisar, respondeu Riker, mantendo um tom casual enquanto observava atentamente a linguagem corporal do alienígena. A bolsa na garganta de Trevak inchou levemente, um sinal revelador de agitação entre sua espécie. O que você está insinuando, humano? Ele exigiu, sua voz carregada de desconfiança. Nesse momento, a voz suave de Larisa cortou a densa tensão no ar. Ela havia saído silenciosamente da cama e agora estava de pé na borda de seu alcove, sua presença adicionando um peso inesperado à confrontação que se desenrolava. Eu consigo sentir isso. Algo está errado com ele. A mão de Trevak se moveu em direção à cintura, mas Riker foi mais rápido. Sua blaster ganhou vida, sua mira firme e inabalável, focada diretamente no peito do reptiliano. Calma agora, Riker advertiu, sua voz calma, mas firme. Vamos manter as coisas amigáveis. A criança está confusa, Trevak comentou, seu tom mudando para uma qualidade suave, quase aveludada. O trauma pode levar a delírios. Nara respondeu suavemente, seu olhar fixo intensamente em Trevak. Os Galitions são empáticos. É exatamente por isso que a hegemonia os teme. Eles têm uma habilidade extraordinária de perceber a enganação. Ela se aproximou de Larisa, um instinto protetor guiando seus movimentos. O que mais você sente, pequena? Ela perguntou suavemente. O rosto de Larisa se contraiu em concentração. Ele está esperando por algo, ela murmurou. Há outros por perto. O peso de sua revelação pairou no ar por um instante antes que o caos irrompesse ao redor deles. Trevak se lançou em busca de uma arma escondida, mas o tiro de Riker o atingiu em cheio no ombro, fazendo-o cambalear para trás. Nesse momento, um alarme soou no sistema de segurança de Nara, rompendo a tensão no ar. Violação de perímetro, ela gritou, mergulhando rapidamente em direção ao suporte de armas. Com precisão ágil, ela lançou um segundo blaster para Riker, preparando-os ambos para a iminente confrontação. Eles estavam passando pelos túneis de manutenção. Riker rapidamente agarrou Larisa, puxando-a para trás do robusto balcão de pedra da kitchenette, justo quando disparos de blaster irromperam de um painel de acesso oculto na parede. Nara se agachou atrás de uma mesa virada, disparando uma chuva de balas com precisão mortal. A outra saída, ela gritou acima do caos. Atrás da unidade de armazenamento, há um túnel de emergência. Enquanto isso, Trevak havia recuperado a compostura, atirando descontroladamente enquanto se retirava em direção à porta principal. A hegemonia me recompensará generosamente tanto pelo cristal quanto pelo humano. Ele rosnou, seus olhos brilhando de ganância. Por que o humano? Nara retrucou, desviando por pouco enquanto uma bala zumbia ao seu lado. Os humanos estão se tornando um fardo. Trevak cuspiu, seu desprezo palpável. A compaixão deste por uma escrava é prova suficiente. Eles desconsideram a ordem natural, acreditando-se acima dela. Uma vez eram os exemplos de hegemonia. Uma fúria fria começou a ferver dentro de Riker. Ordem natural? Você escraviza crianças e se atreve a chamar isso de ordem? Espécies inferiores existem para servir às superiores, respondeu Trevak, sua voz transbordando com uma certeza desdenhosa. É o jeito do universo. Não o meu universo. Riker rosnou, enquanto disparava 3 tiros precisos que forçaram Trevak a recuar ainda mais. Em meio ao caos do tiroteio, Larisa puxou urgentemente a manga de Riker. Posso ajudar? Ela sussurrou. As elisões têm o poder de fazer mais do que apenas evocar emoções. O que você quer dizer? Riker perguntou, instintivamente protegendo-a, enquanto destroços caíam ao redor deles de um quase impacto. Podemos amplificar sentimentos, torná-los ainda mais fortes. Seus olhos verdes brilhavam com uma determinação inabalável. Se eles estão com medo, posso deixá-los verdadeiramente aterrorizados. Nara havia se aproximado deles furtivamente, seu macacão agora apresentando uma marca de queimadura ao longo de uma das mangas. Projeção empática, pensou consigo mesma, confirmando a fonte de seu poder. Era a própria razão pela qual a hegemonia havia eliminado Alicia. Eles estavam apreensivos em relação a uma espécie capaz de manipular emoções. Você pode fazer isso com segurança?
Riker perguntou a Larisa com preocupação estampada na voz. A garota acenou com a cabeça confiante. Apenas mantenha-os ocupados por um momento. Riker e Nara trocaram um olhar, uma compreensão silenciosa passando entre eles. Eles passaram a noite juntos, seu vínculo se aprofundando em uma sinergia notável. Enquanto faziam fogo de cobertura, criando uma distração, Larisa fechou os olhos, concentrando-se intensamente. O impacto foi tanto imediato quanto surpreendente. Antes de seguir, só um pedido. Se inscreva no canal. Isso nos ajuda muito a continuar. Os soldados da hegemonia irromperam em caos, disparando suas armas de forma errática, com alguns chegando a deixá-las cair em pura pânico. Em meio à turbulência, Trevik soltou um grito agudo de terror antes de fazer uma corrida desesperada em direção à porta principal. Antes de continuarmos, apenas um pedido. Por favor, inscreva-se em nosso canal. Isso realmente nos ajuda a continuar. Com um grito autoritário, Nara os incentivou a seguir em frente, guiando o caminho para a saída oculta enquanto seus atacantes caíam em caos ao redor deles. Eles correram pelo estreito túnel de fuga, com Riker segurando a cansada Larisa em seus braços, enquanto Nara se certificava diligentemente de que o caminho à frente permanecesse livre. O corpo pequeno da garota tremia de exaustão, mas seus olhos brilhavam com um orgulho feroz. Você se saiu muito bem, garota, disse Riker, sua admiração inconfundível. Ela olhou para ele com um toque de vulnerabilidade na voz. Eu nunca tive realmente a chance de aprender direito. Meus pais deveriam ter me ensinado quando eu fosse mais velha. Mas então, você é uma natural. Ele a tranquilizou, trocando um olhar caloroso com Nara que continha a promessa não dita da noite que compartilharam e a esperança de mais. Se conseguissem sair vivos. À medida que continuavam, o túnel de fuga começou a estreitar, obrigando-os a se mover em fila indiana. Nara assumiu a liderança, sua forma viva navegando habilidosamente pela escuridão com facilidade treinada. Atrás dela, Riker a seguia, segurando a cansada Larisa, que havia sucumbido a um sono inquieto após seus intensos esforços empáticos. Para onde isso leva? Riker sussurrou, abaixando-se para evitar um cano baixo. Mercados inferiores, Nara sussurrou, sua voz mal acima de um murmúrio. Essas eram as áreas menos regulamentadas da fortaleza, envoltas em perigo e incerteza. É arriscado, mas a hegemonia não antecipará que nos aventuramos mais fundo, em vez de seguirmos em direção ao espaço-porto. Enquanto falava, o túnel gradualmente se alargava, revelando um poço de manutenção à frente. Nara parou na saída, olhando para o pequeno scanner em seu pulso. Mostrou-se verde por enquanto, mas a urgência pulsava em suas veias. Precisamos nos mover rápido. A chegada do almirante aumentou a segurança em todos os níveis. Almirante? Riker indagou, ajustando o peso de Larisa em seus braços. A expressão de Nara mudou para uma profunda preocupação. O almirante Dreylock, o mais implacável executor da hegemonia, era infame por seu papel na aniquilação de 3 civilizações que ousaram resistir ao seu domínio, incluindo Alicia. E agora, ele tinha vindo por um cristal de dados? Nara fixou os olhos nele na luz fraca. Ele está aqui por você. Eu? Eu sou ninguém, ele respondeu, com a incerteza se infiltrando em sua voz. Não é assim que a hegemonia vê, ela disse, seus dedos roçando contra o braço dele, demorando um momento a mais do que o necessário. Os humanos estão se tornando um problema para eles, ela continuou com um tom sério. Sua espécie se recusa a reconhecer a hierarquia natural que eles estabeleceram. Humanos, continuem a mostrar a mesma compaixão que demonstraram com Larisa, unindo as espécies e tratando aqueles considerados inferiores como iguais. Este ato em si os ameaça de maneiras que você pode não entender completamente. Naquele momento, seus olhos âmbar brilhavam de admiração. A recusa das humanidades em aceitar sua posição na hierarquia está ganhando força. Outras espécies estão começando a se perguntar por que deveriam se submeter quando os próprios humanos não o fazem. De repente, um som distante de metal batendo quebrou a tensão, capturando sua atenção. Nara colocou um dedo nos lábios, sinalizando para que ficassem em silêncio enquanto os guiava para a saída em um corredor estreito e mal iluminado. Este corredor se abria para um mercado movimentado, um contraste marcante com os níveis superiores mais ordenados da fortaleza. Aqui nas entranhas do reduto, barracas improvisadas transbordavam com uma variedade de mercadorias, que iam desde alimentos duvidosos até tecnologia claramente roubada, criando uma atmosfera caótica, mas vibrante. A clientela era uma mistura colorida de espécies, muitas mostrando os sinais característicos de vida nas margens da sociedade. Mantenha a cabeça baixa,
Nara sussurrou com urgência. Há caçadores de recompensas se escondendo em todos os lugares. Enquanto navegavam pela multidão agitada, a aparência humana de Riker atraía olhares curiosos de quem estava ao redor. Larissa se mexeu em seu abraço, seus olhos verdes lentamente se abrindo. Eu consigo andar agora, ela insistiu, embora seu corpo pequeno ainda tremesse de fadiga. Riker hesitou antes de colocá-la no chão, sua relutância evidente, mas ele manteve uma mão protetora descansando em seu ombro. Fique perto, Nara insistiu, guiando-os em direção a uma barraca repleta do que parecia ser uma variedade de peças mecânicas. O proprietário da barraca, um alienígena esguio com 4 braços e olhos leitosos, sem pupilas, a reconheceu instantaneamente. Naraka, ele chiou, sua voz carregada de preocupação. Estes são tempos perigosos para você estar exposta. Olá, Plex, ela disse suavemente. Precisamos de transporte para a Baía de Atracagem Sul. A antena de Plex se mexeu nervosamente em resposta. Isso é impossível, ele respondeu. O humano é muito reconhecível. Seu rosto é conhecido em todos os pontos de verificação. Riker estremeceu com a notícia. Qual é o valor da recompensa? Ele perguntou, sua curiosidade aguçada. 50.000 créditos, respondeu Plex. Seu tom era factual. Mas lembre-se, é morto ou vivo. Vivo paga mais. Os olhos de Nara se moviam rapidamente pelo movimentado mercado. Precisamos de uma fantasia, ela declarou, sua mente já correndo com possibilidades. E armas? Riker acrescentou, seus pensamentos se alinhando com os dela. Plex se inclinou mais perto, um brilho conspiratório em seus olhos. Eu posso ajudar vocês, mas isso terá um preço. Nara suspirou, sua voz tingida de frustração. Estamos um pouco curtos de créditos no momento. O olhar dos alienígenas se desviou, fixando-se no cristal de dados que se destacava do bolso de Riker. Aquilo, disse um deles, seria mais do que suficiente. Isso não é uma opção, Riker afirmou com uma determinação inabalável. Plex deu de ombros com seus muitos ombros, um gesto de indiferença. Então, talvez pudéssemos considerar o pequeno? Ilusões, mesmo aquelas que são imperfeitas, têm um alto preço. A mão de Riker instintivamente se moveu em direção ao seu blaster, mas antes que ele pudesse reagir, Larissa deu um passo à frente, interpondo-se no momento tenso. Eu não sou mercadoria, declarou ela com uma força inesperada. E o cristal também não é. Mas podemos oferecer algo muito mais valioso. Plex zombou, ceticismo estampado em seu rosto. O que poderia ser melhor do que isso? Larissa encontrou seu olhar com determinação. Almirante Draylock, disse ela firmemente. Vamos capturá-lo. A risada de Plex foi desaparecendo à medida que o peso da seriedade dela se instalava. Era inimaginável. Não com a sua ajuda. Nara interveio, rapidamente compreendendo a ousada estratégia de Larissa. A recompensa por derrubar Draylock te elevaria a um status lendário no submundo. A coalizão garante que você será bem compensado. As antenas dos alienígenas se mexeram com curiosidade. O que você precisa? Enquanto Nara negociava habilidosamente, Riker se inclinou mais perto de Larissa. Isso foi um grande blefe, garoto, ele comentou. Ela respondeu de forma incisiva. Quem disse que estou blefando? Seus olhos verdes brilhavam com uma determinação feroz que contradizia seu corpo pequeno. Ele destruiu meu mundo, minha família, declarou ela, sua voz firme apesar do peso de suas palavras. Riker se ajoelhou para encontrar seu olhar, com preocupação estampada em seu rosto. Vingança não vale sua vida, ele advertiu suavemente. Não é vingança, ela o corrigiu, sua convicção inabalável. É uma questão de justiça e prevenção. Quantos mundos mais ele aniquilará? A sabedoria dela ressoou profundamente dentro dele, um lembrete contundente de tudo o que ela havia suportado. Antes que ele pudesse organizar seus pensamentos para responder, Nara voltou ao seu lado. Está tudo arranjado, ela anunciou. Plex nos fornecerá disfarces para uma passagem segura para South Bay, onde meu navio está ancorado. Em troca, manteremos ele atualizado sobre os movimentos de Draylock. Seu navio? Riker levantou uma sobrancelha. Você realmente achou que eu cheguei neste buraco infernal usando transporte público? Ela sorriu, e naquele momento, seu rosto já deslumbrante se transformou em algo que fez seu coração disparar. Era pequeno, mas ágil, equipado com um sistema de armas que poderia pegar qualquer um de surpresa. Enquanto seguiam Plex por uma porta oculta atrás de sua barraca, Riker não pôde deixar de se maravilhar com o quão dramaticamente sua vida havia mudado em tão pouco tempo. Apenas 2 dias atrás, ele era um viajante solitário na imensidão do espaço, preso com uma nave quebrada. Agora, ele se viu como um alvo de alto valor nas miras de uma hegemonia.
viajando ao lado de uma criança traumatizada e empática e de uma espiã incrivelmente bonita. Com ela, ele havia compartilhado a noite mais intensa de sua vida, alterando para sempre o curso de seu destino. Em um momento sereno, enquanto Plex analisava várias opções de disfarce, Nara se inclinou mais perto, seu corpo se alinhando perfeitamente ao lado dele. Dúvidas surgiram em sua mente, e ela sussurrou: "Sobre você?" Ele balançou a cabeça, um sorriso brincando em seus lábios. "Nunca." Com delicadeza, ele colocou uma mecha de cabelo atrás da orelha dela, saboreando a sensação sedosa contra seus dedos. Enquanto nos preparávamos para confrontar um almirante com apenas nós três e os recursos que Plex pudesse reunir, talvez algumas surpresas, os lábios dela se curvaram em um sorriso brincalhão. "Na noite passada, você me revelou que os humanos possuem talentos inesperados," ela disse, seus olhos brilhando com travessura. "Talvez seja hora de mostrarmos isso à hegemonia também." A intensidade de seu olhar insinuava algo mais profundo do que uma mera aliança estratégica. E Riker não conseguia afastar a esperança de que teriam a chance de explorar aquelas promessas não ditas. "Este é um plano terrível," ele murmurou para si mesmo, mexendo no uniforme de manutenção da hegemonia que Plex lhe entregara, que não servia bem. O macacão cinza sem graça caía solto sobre seu corpo, deliberadamente oversized para esconder suas características humanas. "É o nosso único plano," Nara respondeu, sua voz firme. Sua pele bronzeada, antes vibrante, agora estava apagada, coberta por uma camada de pigmento cosmético que lhe dava a aparência esbranquiçada de um típico trabalhador, um trabaquiano. Seu lustroso cabelo negro estava preso sob um boné de utilidade, mas nada poderia esconder completamente a maneira elegante como ela se movia. Larissa havia se mostrado a mais fácil de disfarçar. Vestida com a roupa de um drone de manutenção, completa com um capuz que lançava sombra sobre suas feições, tudo o que ela precisava fazer era permanecer em silêncio e seguir os outros. A pequena caixa de ferramentas que ela carregava não continha ferramentas tradicionais. Em vez disso, continha um cristal de dados e um disruptor compacto, que Plex havia jogado como um gesto de boa vontade. "Lembre-se," Nara instruiu enquanto se aproximavam da entrada de serviço do setor de comando central da fortaleza. As equipes de manutenção se moviam como sombras entre a elite, invisíveis e despercebidas. "Mantenha a cabeça baixa, evite contato visual e deixe que eu cuide da conversa," sussurrei para Nara. À medida que nos aproximávamos do ponto de verificação de segurança, 2 soldados com aparência entediada da hegemonia faziam a guarda, suas expressões tão inflexíveis quanto seus uniformes. Nara respirou fundo e apresentou as ordens de serviço falsificadas que Plex havia fornecido, suas mãos firmes apesar da tensão no ar. Sua postura refletia a resignação cansada de uma trabalhadora de baixa casta. Os guardas mal olharam para os documentos antes de os deixarem passar casualmente. Parecia quase fácil demais. "Isso foi fácil demais," sussurrou Riker assim que eles estavam a salvo. "A maior vulnerabilidade da hegemonia está em sua arrogância," Nara comentou. "Eles não conseguem imaginar que alguém teria a audácia de infiltrar seu centro de comando, especialmente não aqueles que consideram seres inferiores." Enquanto se dirigiam pelos alojamentos de manutenção, passaram por outros trabalhadores de serviço que mal reconheceram sua presença. De tempos em tempos, oficiais de hegemonia uniformizados passavam marchando, sua presença mal sendo notada enquanto ignoravam a existência daqueles ao seu redor. Para Riker, a eficácia de seu disfarce era uma espada de 2 gumes, tanto um escudo útil quanto uma fonte de frustração. Ofereceu uma visão clara da vida cotidiana daqueles que a hegemonia considerava inferiores, revelando a dura realidade que enfrentavam. De acordo com a inteligência da Plex, o almirante Dreylock havia estabelecido um posto de comando temporário dentro do núcleo de segurança central da fortaleza. O plano era simples: infiltrar-se no poço de manutenção próximo, instalar dispositivos de escuta, reunir informações cruciais sobre os movimentos de Dreylock e, em seguida, fazer uma rápida fuga para a nave de Nara para transmitir os dados coletados à coalizão. À medida que se aproximavam de seu destino, uma súbita comoção à frente os fez parar abruptamente. 2 guardas da hegemonia arrastavam à força uma figura que lutava pelo corredor. Um homem humano, machucado e ensanguentado, mas que ainda irradiava desafio. "Continue se movendo!" Um dos guardas rosnou, desferindo um golpe brutal no prisioneiro com um bastão eletrificado.
O almirante Draylock tem pouca paciência para atrasos. O prisioneiro humano, desafiador até o fim, cuspiu sangue no chão brilhante. Vá para o inferno, você lagarto crescido, ele zombou. Riker sentiu uma onda de tensão, cada instinto o instigando a intervir e agir. A mão de Nara deslizou para a dele, apertando com força como um aviso silencioso. Não podemos, ela sussurrou com urgência. Não ainda. A frustração de Riker transbordou. Eu não posso apenas ficar parado e assistir eles torturarem outro ser humano. Ele sibilou em resposta. Nara encontrou seu olhar, seus olhos refletindo a turbulência dentro dele. Se nos revelarmos agora, não ajudaremos ninguém. Ela raciocinou, sua voz firme apesar do caos ao redor. Eles se pressionaram contra a parede, fingindo interesse em um painel de ventilação enquanto os guardas e o prisioneiro passavam. Por um breve momento, os olhos do humano se fixaram nos de Riker. Uma rápida faísca de reconhecimento passando entre eles. Dois humanos se reconhecendo, antes que ele fosse puxado para trás da esquina. Droga, Riker murmurou entre os dentes. Quem é ele? Provavelmente apenas mais um traidor entre a nossa espécie, Nara respondeu, seu tom carregado de desilusão. A hegemonia tem sido implacável, fazendo exemplos de humanos que ousam ajudar outras espécies ou que se recusam a aceitar seu suposto lugar de direito. Larissa puxou suavemente a manga de Riker. Eu posso senti-lo. Ela sussurrou. Ele está com medo, mas determinado. Assim como você. A comparação atingiu Riker profundamente. Quantos outros humanos estavam lá fora, lidando com as mesmas escolhas que ele havia feito? Recusando-se a aceitar a hierarquia distorcida imposta pela hegemonia, ele decidiu ajudar aqueles que eles consideravam seres inferiores. Era hora de mudar os planos. Ele decidiu que era tempo de agir. Riker, Nara começou, sua voz firme. Você mencionou que o almirante quer que eu sirva como um exemplo. Ele interrompeu. Vamos usar isso. Virando-se para Larissa, continuou. Você e eu vamos plantar os dispositivos conforme planejado. Enquanto isso, eu vou criar uma distração me deixando ser capturado. Os olhos de Nara se arregalaram em alarme. Isso é suicídio, ela exclamou, sua disfarce falhando em esconder a preocupação estampada em seu rosto. Não se você está aqui para me resgatar, ele respondeu, tentando soar mais confiante do que realmente se sentia. Além disso, eles me querem vivo e agora terão que lidar com dois humanos. Nara fixou o olhar nele. Seus olhos âmbar não revelando nada enquanto ela contemplava suas palavras. De repente, ela o puxou para um alcove mal iluminado, seu corpo se pressionando contra o dele, enquanto ela o beijava com um fervor que lhe tirou o fôlego. Isso, ela sussurrou contra seus lábios, é o motivo pelo qual a hegemonia teme os humanos. Você é impossivelmente e irritantemente nobre, ele comentou, ainda atordoado pelo beijo que permanecia em sua mente. Isso é um elogio? Claro, ela respondeu, seus dedos traçando delicadamente os contornos de sua mandíbula com uma precisão suave. Meu povo tem um ditado, o universo se curva para aqueles que se recusam a se curvar. Os humanos realmente incorporam esse princípio. Larissa limpou a garganta, chamando a atenção para o assunto em questão. Se vocês dois já terminaram, temos um resgate para planejar. Riker não pôde deixar de rir, mesmo diante de suas circunstâncias difíceis. As crianças estão prontas. Então qual é o plano? Eles rapidamente elaboraram um novo plano. Nara e Larissa seguiriam em frente com a instalação dos dispositivos de vigilância, enquanto Riker se colocava intencionalmente em perigo perto do centro de segurança. Uma vez apreendido, ele seria levado para as mesmas áreas de detenção que o outro prisioneiro humano. Enquanto isso, Nara estava ocupada elaborando um plano para a fuga deles, utilizando as informações que haviam coletado. 2 horas, ela declarou com convicção. Dê-nos 2 horas antes de você fazer seu movimento. Riker respondeu com uma saudação brincalhona, um gesto que lhe rendeu um tapa leve de Nara. Tenha cuidado, ela pediu, seu tom brincalhão mudando para um de sincera preocupação. Eu me tornei bastante afeiçoado a você, humano. Da mesma forma, ele respondeu suavemente. Cuide de Larissa. Eu cuidarei, Nara prometeu, fazendo uma pausa por um momento antes de continuar. Quando tudo isso acabar, quando estivermos a salvo. Sim. Riker não pôde deixar de saborear o raro momento de ver o espião, geralmente confiante, sem palavras. Devemos falar sobre o futuro, ela disse com a voz firme. Ela completou nosso futuro. O peso de suas palavras enviou uma onda quente de empolgação pelo corpo de Riker. Eu gostaria disso, Larissa disse, revirando os olhos com a exasperação de uma criança testemunhando as tolices dos adultos. Se você sobreviver, ela acrescentou, com um tom pragmático e realista.
Sempre o otimista, Riker não conseguiu resistir a provocá-la, bagunçando brincalhonamente seu cabelo prateado. Eles se separaram na próxima junção. Nara e Larissa seguiram em direção ao posto de manutenção, enquanto Riker se virou na direção para onde os guardas haviam levado o prisioneiro. Enquanto se afastava, sua mente não se desviou do perigo iminente que estava à frente, mas sim das palavras de Nara sobre o futuro e no futuro deles. Um humano, um espião da coalizão e uma criança alienígena, uma família improvável forjada no crisol da adversidade. O pensamento alimentou sua determinação enquanto se aproximava do centro de segurança, preparado para se entregar ao inimigo. Ele esperava que, ao fazer isso, pudesse salvar não apenas mais uma pessoa, mas também desferir um golpe poderoso contra a hegemonia que havia escravizado e oprimido tantos. Era hora de demonstrar ao almirante Dreylock exatamente por que os humanos estavam se tornando uma ameaça significativa à hegemonia. Como Riker havia imaginado, o almirante Dreylock era uma figura impressionante, alto e imponente, com uma pele escamosa que brilhava como cobre polido. Seus olhos frios e reptilianos observavam os humanos com uma curiosidade distante, semelhante à forma como alguém poderia observar um inseto intrigante antes de decidir esmagá-lo. Seu uniforme brilhava com os metais e insígnias dos mundos que havia conquistado, um testemunho de seu poder formidável. A voz de Dreylock surpreendeu Riker. Era inesperadamente melodiosa, quase agradável, o que apenas aumentou o efeito arrepiante que tinha sobre ele. Ali estava um humano que priorizava o lixo alienígena em vez de seus próprios interesses. Um espécime verdadeiramente fascinante. Apesar das restrições que prendiam seus pulsos e dos guardas de pé ao seu lado, Riker permaneceu desafiador, inabalável diante desse encontro perturbador. Perto dali, o outro prisioneiro humano, que se apresentou como Jonathan Montgomery, um traidor da fronteira terrana, observava com uma mistura de curiosidade e cautela. Estou surpreso que você tenha se dado todo esse trabalho só por causa de mim, disse Riker, esforçando-se para infundir sua voz com um tom de casualidade. Você não tem civilizações para destruir, almirante? A boca sem lábios de Dreylock se contorceu em algo que poderia quase ser interpretado como um sorriso. Sua espécie tem um talento impressionante para a insolência, e é exatamente por isso que eu vim. Ele circulou em torno de Riker lentamente, um brilho predatório em seus olhos. Os humanos estão se tornando um verdadeiro problema, disse ele, sua voz transbordando desdém. Você se recusa a aceitar a chamada ordem natural das coisas. Você inspira outros a resistir. Dreylock fez uma pausa, posicionando-se diretamente na frente de Riker. Um humano demonstra compaixão por um escravo, outro arrisca tudo para contrabandear refugiados para a segurança, e ainda outro se dedica a ensinar espécies inferiores a ler. Individualmente, esses atos podem parecer pequenos e insignificantes, mas juntos eles criam um efeito dominó que ameaça desestabilizar tudo. Mas juntos ele fez um gesto como se estivesse espalhando poeira. A própria fundação da nossa ordem está desmoronando. Jonathan, preso por suas amarras, falou. Parece que você tem medo de nós? A história de Dreylock se manifestou mais uma vez, a única indicação de que as palavras de Jonathan haviam atingido um ponto sensível. O medo não tem importância aqui. A hierarquia deve ser mantida. E é por isso que vocês dois serão feitos de exemplo em uma execução pública amanhã. Os habitantes da fortaleza serão testemunhas das consequências de desafiar a ordem natural. Como se fosse um sinal, a porta deslizou para abrir, revelando um oficial júnior. Almirante, detectamos acesso não autorizado ao sistema de vigilância. Os olhos de Dreylock se estreitaram, um lampejo de preocupação cruzando seu rosto. Identifique a fonte imediatamente, ele ordenou, sua voz firme e autoritária. E dobre a guarda sobre esses prisioneiros. Enquanto o almirante saía furioso, Riker trocou um olhar cúmplice com Jonathan. Amigos seus, o traidor indagou suavemente. Algo assim. Riker respondeu. Um lampejo de esperança cruzando sua mente de que Nara e Larissa haviam conseguido reunir as informações necessárias e que elas manteriam distância daquela cela fortemente guardada. Nara trabalhou incansavelmente no terminal de manutenção, seus dedos dançando pela interface enquanto ela baixava os dados de vigilância. Ao lado dela, Larissa fazia a guarda, seu rosto pequeno marcado pela concentração. Alguém está vindo? A garota sussurrou urgentemente. 2 guardas. Eles parecem suspeitos. Sem hesitar, Nara desconectou-se rapidamente do terminal. Era hora de agir. Eles tinham o que precisavam.
Apenas momentos depois, eles se esgueiraram para um conduíte de serviço, evitando por pouco a detecção, enquanto 2 soldados da hegemonia viravam a esquina. Através de uma grade de ventilação, Nara observou enquanto eles examinavam o terminal que ela acabara de acessar. Eles sabem, ela sussurrou para si mesma, com a urgência se infiltrando em sua voz. Precisamos acelerar o cronograma. A inteligência que haviam reunido era condenadora. Não apenas revelava a extensão da destruição de Alija, mas também continha planos intricados para operações semelhantes, visando 3 outros mundos que começaram a mostrar sinais de resistência inspirada pelos humanos. O mais importante é que eles haviam descoberto a localização onde Riker e o outro humano estavam sendo mantidos, junto com o cronograma da execução pública de amanhã. Não podemos esperar até de manhã, Nara declarou com determinação. Devemos agir esta noite. Os olhos verdes de Larisa tinham uma intensidade séria. Eu posso ajudar com minhas habilidades, declarou ela. Nara hesitou, a incerteza passando pelo seu rosto. Pode ser perigoso para você projetar emoções em uma escala tão grande, ela avisou. Mas a determinação de Larisa era inabalável. Eu quero ajudar Riker. Ela insistiu, sua voz suavizando-se enquanto falava. Ele me salvou quando ninguém mais o faria. Você o ama? A sinceridade da pergunta surpreendeu Nara. Eu me importo profundamente com ele, ela respondeu, sua voz firme. De onde eu venho, é isso que amor significa. Larisa, com uma sabedoria que contradizia sua juventude, acrescentou. E o amor é a emoção mais poderosa de todas. Se eu puder canalizar essa energia em algo diferente de medo ou raiva, posso alcançar muito mais sem causar dano a mim mesma. Nara olhou para a expressão resoluta da criança e reconheceu que, em apenas alguns dias, Larisa havia evoluído de uma escrava destroçada para uma jovem cheia de propósito e coragem. Uma transformação provocada pela compaixão de um único indivíduo. Certo, ela concedeu, mas faremos do meu jeito. A cela era fria e estéril, intencionalmente projetada para enfatizar a insignificância dos prisioneiros. Por horas, Riker havia lutado contra suas amarras, seus pulsos agora ensanguentados e feridos, quando de repente a luz piscou e se apagou. Nas sombras, ele ouviu o suave sussurro da porta se abrindo. Bem a tempo, ele murmurou na escuridão. Você duvidou de mim? A voz de Nara respondeu, rica em calor e afeto, mesmo em meio à tensão do momento. Com mãos ágeis, ele se libertou de suas amarras e então se virou para soltar Jonathan. A iluminação de emergência lançava um fraco brilho vermelho sobre a cela, iluminando Nara em seu disfarce de manutenção, com Larisa ao seu lado. Riker não pôde deixar de comentar. Bela roupa enquanto esfregava seus pulsos doloridos. Vamos deixar a flerte para quando estivermos seguros fora daqui, Nara respondeu, seu olhar permanecendo sobre ele com uma sensação palpável de alívio. Temos 5 minutos antes que os sistemas de backup entrem em ação e restaurem a energia total. Jonathan pegou um pequeno blaster de Nara, sua mente acelerada. Qual é o plano? Ele perguntou, ciente de que o caos havia dado a Dreylock a oportunidade perfeita para escapar em meio à confusão. Nara rapidamente resumiu a situação. Larisa ficará encarregada do caos. A garota deu um passo à frente, seu rosto pequeno irradiando determinação. Eu tenho praticado, declarou confiantemente. Eu posso projetar emoções para todos nesta seção da fortaleza. Que emoção? Riker perguntou, sua preocupação evidente enquanto considerava a pressão que essa revelação poderia colocar sobre ela. A resposta de Larisa o surpreendeu. Coragem, ela disse, a coragem de questionar, de resistir. Brilhante. Jonathan pensou, respirando fundo. Era a arma perfeita contra o controle da hegemonia. Eles deslizavam pelos corredores sombrios, desviando habilidosamente dos guardas perplexos que tentavam freneticamente retomar o controle. Nara os guiou até um centro de comunicação central, onde ela contornou rapidamente os protocolos de segurança. Riker, ela insistiu. Agora é o momento de revelar o que a hegemonia tem escondido. Enquanto Riker inseria cuidadosamente o cristal no terminal, os dedos de Nara se moviam graciosamente sobre os controles, direcionando os dados para todas as telas de exibição dentro da fortaleza. Ao mesmo tempo, Larisa fechou os olhos, concentrando-se intensamente. Seu corpo pequeno tremia de determinação, enquanto ela emitia poderosas ondas de coragem e desafio, ressoando por todo o complexo. O impacto foi instantâneo e carregado de energia. A fortaleza irrompeu em caos enquanto imagens das atrocidades cometidas em nome da hegemonia piscavam em todas as telas. Naquele momento, a projeção empática de Larisa quebrou anos de subserviência enraizada,
penetrando na névoa da opressão. Os trabalhadores se reuniram para confrontar os guardas. Os comerciantes barricadearam apressadamente suas entradas, e até alguns oficiais de menor patente da hegemonia hesitaram, envolvidos pela onda de coragem que os envolvia. É hora de ir, Nara declarou, sustentando uma Larisa cansada, mas vitoriosa ao seu lado. Elas estavam a caminho da baía de aterrissagem sul quando o almirante Draylock apareceu de repente, flanqueado por sua leal guarda pessoal. Suas feições reptilianas se contorceram em uma máscara de fúria. Você não conseguiu nada. Ele rosnou. Esta fortaleza pode parecer insignificante, mas seu alcance se estende por galáxias. No entanto, agora todos estão cientes do que você fez com Alicia. Disse Riker, sua voz firme, e de todos os outros também. A transmissão se espalhou por todo o setor. A cauda de Draylock se agitou em fúria. Então, naquele momento, você perceberia que suas ações condenaram incontáveis outros mundos à destruição. A hegemonia não tem paciência para a dissidência, e os humanos também não. Jonathan avançou, sua voz firme e resoluta. O que aconteceu a seguir se desenrolou com uma velocidade de tirar o fôlego. Enquanto Draylock levantava sua arma, Larisa acessou uma fonte de força que nenhum deles sabia que ela tinha. Com um foco inabalável, ela liberou uma onda de puro terror direcionada diretamente ao almirante e seus guardas. Os alienígenas ficaram paralisados, imobilizados por um medo primal que os dominava, criando a oportunidade perfeita para Riker e Jonathan desarmarem e subjugarem seus inimigos. Isso é para o meu povo, sussurrou Larisa enquanto Draylock era preso. 3 dias depois, Riker se encontrou na ponte da elegante nave de coalizão de Narra, olhando para as estrelas que se transformavam em faixas de luz enquanto eles voavam através do hiperespaço, deixando Teraxis Prime muito para trás. O modulador de hipervelocidade zumbia de forma constante, um presente de despedida de um Plex grato que, de forma inesperada, havia se tornado um líder no novo governo provisório da fortaleza. Enquanto isso, o almirante Draylock se encontrava confinado na masmorra da nave, a caminho do espaço da coalizão, onde enfrentaria um julgamento por crimes de guerra. As evidências dos cristais de dados, juntamente com seu próprio testemunho gravado, dariam um golpe poderoso nas operações da hegemonia em todo o setor. Jonathan havia tomado a decisão de ficar para trás, dedicando-se a unir as várias espécies dentro da fortaleza em uma resistência formidável. Os humanos têm um talento notável para unir as pessoas, disse ele com um piscar de olho brincalhão. É exatamente isso que aterroriza a hegemonia em relação a nós. Enquanto falava, braços quentes envolveram Riker por trás, e ele se inclinou para trás no abraço reconfortante de Narra. Crédito pelos seus pensamentos, ela sussurrou suavemente contra sua orelha. Ele se virou para encará-la, ponderando como o simples ato de comprar a liberdade de uma escrava havia se transformado em tudo o que se desenrolou. A ponte isolada lhes ofereceu um momento de intimidade, permitindo que ela deixasse seu cabelo cair livremente, cascata sobre seus ombros de uma maneira que ainda o deixava sem fôlego. Um ato de compaixão, ela concordou, seus olhos âmbar brilhando com admiração. A hegemonia nunca compreendeu que a verdadeira força da humanidade não reside na tecnologia ou no mero número de pessoas, mas na profunda capacidade de empatia que transcende as fronteiras das espécies. Enquanto Riker falava, seu olhar se desviou em direção aos quartos da tripulação, onde Larisa estava descansando, ainda se recuperando de seus recentes esforços empáticos. O que seria dela agora? Há uma comunidade de refugiados elíseos em uma colônia próxima, Narra mencionou. Mas então ela hesitou, sua confiança habitual vacilando, enquanto uma timidez inesperada a envolvia. Eu me vi contemplando a ideia de oferecer a ela algo diferente, algo mais profundo, uma família. O pensamento acendeu um calor que floresceu no peito de Riker. Você está sugerindo algo, agente Kay? Ele perguntou, sua curiosidade despertada enquanto os dedos dela traçavam suavemente a linha de sua mandíbula. A coalizão poderia se beneficiar muito da sua perspectiva humana única, e eu realmente poderia usar um parceiro para me lembrar dos valores pelos quais estamos lutando. Além disso, Larisa ganharia 2 pais em vez de apenas um, disse Riker, puxando Narra para mais perto. Isso é um sim? Os lábios dela ficaram tentadoramente próximos aos dele. Isso é um sim definitivo, ele respondeu, fechando a distância entre eles. Mais tarde, enquanto estavam entrelaçados na cabine do capitão, o navio navegava adiante, levando-os em direção a um futuro que nenhum dos dois havia ousado imaginar apenas alguns dias antes.
Riker refletia sobre a jornada incomum que o havia trazido até este momento. Tudo começou com uma hipervelocidade com defeito, seguida por um pedido desesperado de uma garota escravizada e um único ato de compaixão que alterou o curso de sua vida. Sem arrependimentos, Narra perguntou suavemente, com a cabeça descansando confortavelmente em seu peito. Se ao menos eu tivesse te conhecido mais cedo, ele disse, acariciando suavemente seu cabelo. Na cabine ao lado, Larisa dormia profundamente pela primeira vez desde que seu mundo havia sido destruído. Não era mais uma escrava. Agora era uma criança com um futuro, abrigada pela família mais inesperada da galáxia. Esse laço havia sido forjado pela decisão inabalável de um humano de enfrentar o sofrimento de frente, mesmo quando teria sido muito mais fácil desviar o olhar.